neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo e bom desejo, temos só a Deus louvar. É parte de um hino que cantamos no Cantor Cristão, e convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 57. Hoje estamos lembrando o Domingo de Ramos, domingo da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Agora de manhã e à noite vamos estudar sobre este assunto tão importante, tão sério. À noite, permitindo Deus, vamos lembrar do Senhor Jesus entrando em Jerusalém e chorando e dizendo: não conheceste o tempo da tua visitação. Perderam a oportunidade. A minha oração é que ninguém aqui perca a oportunidade hoje. Vamos cantar o hino de número 57, que faz referência a este dia tão importante. No mundo paz, louvor nos céus, cantava a multidão. Vamos cantar. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Com grande alegria nos reunimos, ó Deus, para os ensaios às 8h30, a escola bíblica dominical às 9h. Obrigado pelos decididos que estão se preparando para o batismo, e ainda antes da metade do ano teremos mais um culto de batismos para a glória do Senhor. E que a tua igreja continue proclamando a mensagem de salvação. E que hoje seja mais um dia oportuno, Senhor, para aqueles que ainda não tomaram a decisão de entrar pelo caminho estreito, que o façam hoje. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Os pais não tomam pelos filhos, os filhos não tomam pelos pais. É uma decisão única e uma decisão exclusiva de cada pessoa. Que hoje então seja um momento oportuno, que ninguém despreze esse tempo tão maravilhoso que o Senhor está concedendo de anunciação da Tua Palavra, de proclamarmos a mensagem de salvação, tempo também de reconciliação com o Senhor. Abençoe, portanto, este culto, cada participação especial,
hinos que serão cantados, tocados, e a mensagem do Senhor aos nossos corações. Obrigado pelos visitantes que nos alegram, nos honram com a presença, possam sentir o toque do Teu amor em seus corações também, e todos, ó Deus, servindo ao Senhor, os irmãos de perto, os irmãos de longe, os irmãos enfermos. Oramos pelo irmão Gerson, recuperando-se das cirurgias que passou durante a semana. Irmão Antônio também, recuperando-se do ferimento de ontem. Pedimos também pelos irmãos com mais idade. Obrigado pela visita que os jovens puderam fazer ontem, a nossa amada irmã Zélia, com tratamento severo de saúde, já com boa idade. Ontem completou 84 anos, ó Deus, desses mais de 50 anos aqui servindo ao Senhor na Tua igreja. Uma das primeiras irmãs aqui de Quatro Barras. Pedimos por ela, portanto, e que ela tenha alegria de ver os seus familiares reconciliados com o Senhor. Oramos também pelos irmãos que moram longe de nós e são tão queridos, tão amados, assistem aos cultos semanalmente. Pedimos pelo irmão Arnes, pela irmã Aina em Florianópolis, teu servo que completou mais um ano de vida, também 87 anos de vida nos dias passados. Abençoe-os, ó Deus e Pai, grandemente. Também em Santa Catarina, irmã Lene, lá em Porto Belo. Pedimos pela Ana Camille, que o Senhor fale ao seu coração, Senhor, e ela reconheça os seus erros e volte-se para o Senhor. Pedimos pelo irmão Marcos, pela irmã Ellen Steiger, na região de Porto Alegre, pela irmã Ellen Tausenfreud, lá em Ijuí, pelos irmãos aqui no Paraná, pelos irmãos no estado de São Paulo, irmão Eduardo Strádolis no Guarujá, pastor Joel, irmã Ivone em Santo André, irmã Helena, Cláudia, irmã Sibila, irmão Andres, irmão Andrezinho e o Yanes em Nova Odessa, irmã Naira, irmão Almir em Americana. Oramos também pela irmã Marlene, Presidente Prudente, pelos irmãos lá no Nordeste, ó Deus, irmã Cristiane, que passou por uma cirurgia nos dias passados e graças ao Senhor está se recuperando bem lá em Aracaju. Pedimos pela irmã Valdete, pelo irmão Leonardo em Minas Gerais, pela irmã Mônica, pela sua família lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, pela irmã Halley e sua família lá em Atlanta, nos Estados Unidos, irmã Alice também na região de Atlanta. Oramos também pelos missionários que a igreja ama e apoia. Pastor Gideon, irmã Damares e os filhos lá em Papua Nova Guiné, lá do outro lado do mundo. Também no Irã, o pastor Youssef Nadarkhani. Na Índia, o pastor Josué Tanaame e sua família. Em Israel, o pastor Meno Kalischer e a sua família, a tua igreja ali. Lá entre os índios xerentes, no Tocantins, o pastor Werner Saites e sua família. Obrigado porque eles estarão conosco em junho, por ocasião do aniversário da tua igreja. Pedimos pelo pastor Alex, pela irmã Elizabeth, pelos filhos lá entre os ribeirinhos no Amazonas. Pedimos pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane, o filhinho do casal lá em Lima, no Peru. Pastor Samuel, irmã Pânfila, irmã Velta e irmão Roman, lá na Bolívia, entre os índios aioreus. Todos os trabalhos apoiados pela tua igreja, Senhor, e amplia a nossa visão para que possamos apoiar outros campos missionários, com orações diárias, com visitas vesporádicas e com contribuições mensais. Obrigado pela tua igreja ter esse cuidado, ter esse amor, e quanto mais amarmos missões, mais o Senhor opera maravilhas em nosso meio. Pedimos pelo irmão Daniel também, acometido de enfermidade, mas fiel ao Senhor, aqui na tua casa, servindo ao Senhor. Conceda-lhe o completo restabelecimento, Senhor. Graças te damos, portanto, e te louvamos por todas as muitas incontáveis bênçãos, orando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa amada irmã Álida vai nos falar um pouco sobre ontem. Bonito grupo foi lá na casa da nossa amada irmã Zélia, uma casa bem simples. É uma viúva, é uma pessoa de idade e muitas lutas, mas a igreja tem amado e demonstrado carinho para com ela.
trago notícias de um dia muito gostoso que tivemos juntos como igreja, especificamente os jovens. Tem uma foto lá, por favor? Então, vou contar para vocês o que aconteceu no dia de ontem. Nós tínhamos, desde o retiro que tivemos em fevereiro, nós tínhamos o desejo de voltar à casa da irmã Zélia para poder passar um tempo com ela, não apenas fazer uma visita, mas passar um tempo. E aconteceu que essa data foi se postergando. Esse final de semana não vai dar certo por causa disso, então a gente foi adiando e acabou sendo nesse sábado. E isso só me provou que Deus não faz nada pela metade, Ele faz infinitamente mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Porque chegamos lá e descobrimos que era aniversário da irmã Zélia. Para minha vergonha, eu não lembrava que era aniversário dela. Então a gente chegou lá e a gente descobriu que era aniversário dela. E isso só tornou tudo muito mais especial, porque a gente pôde não somente passar um tempo com ela, mas sim comemorar o aniversário dela. Então, saímos daqui entre 9h30, por aí, chegamos lá. E aí, outra coisa que me surpreendeu muito foi a quantidade de jovens que se propôs a passar esse dia com a gente. Quando a gente estava vindo para cá, eu imaginei, vão vir uns 3, 4, então nós vamos em mais ou menos 5. Não, fomos em um grande grupo e isso alegrou muito meu coração e eu tenho certeza que alegrou muito o coração dela também. E além disso, a prontidão dos jovens. Então, mãe e pai, vocês estão de parabéns, porque esses jovens, eles estão prontos a servir. E eu sei que a gente está vivendo isso na prática, o quanto dá trabalho educar, então vocês podem se alegrar porque eles estão muito bem educados, eles estão muito prontos a servir, porque chegaram lá e a gente não precisou pedir absolutamente nada. Eles foram, onde está o pano, onde está a vassoura, o que eu posso fazer? E eu fiquei de boca aberta. Então, já que eles estavam prontos para servir, eu tive o privilégio de sentar e conversar. Então, foi isso que eu fui para fazer. Eu fiquei com a irmã Zélia mais de 1 hora do lado dela, conversando, e ela é muito boa de conversa. Ela me contou muitas coisas, eu sei de muitas coisas da vida dela hoje. Eu passei por toda a casa dela, eu conheço todos os cômodos, eu conheço todo o jardim dela, eu sei a história de todas as plantas da casa dela, e foi um momento muito especial. E isso reforçou uma mensagem muito importante no meu coração, de que a irmã Zélia, eu não vi ela reclamar de absolutamente nada, e a casa dela é muito humilde, falta muita coisa, mas ela não reclamou de absolutamente nada. Ela não falou mal de ninguém, eu não ouvi ela falar absolutamente mal de ninguém. E essas coisas a gente só consegue quando a gente dedica tempo. Porque se eu tivesse ido lá apenas para fazer uma visita de 5 minutos, eu não teria tido a oportunidade de ter sido tão impactado. Então, eu deixo para a igreja o agradecimento da irmã Zélia, porque ela agradeceu muito pela existência da igreja, ela falou que ela está sendo muito bem amparada, não falta nada, os irmãos estão contribuindo, mas eu deixo uma mensagem especial no seu coração: dedique mais tempo aos irmãos da igreja. Essa mensagem serve para mim também. Vá fazer mais visitas demoradas para a irmã Zélia, converse mais com ela e a gente sai de lá muito diferente, com a mensagem reforçada no nosso coração de que melhor é dar do que receber. Então, isso que eu tenho para contar para a igreja. Fizemos um almoço delicioso, fizemos uma churrasqueirinha de chão ali mesmo, improvisamos algumas pedras, fizemos uma linguicinha assada e já deixamos a churrasqueira lá pronta. Então, se você for visitar ela, a churrasqueira já está lá, é só você levar a carninha, assa com ela ali, mas senão também a gente vai usar numa próxima oportunidade. Voltamos, passamos mais um tempo juntos ainda, ensaiamos para Páscoa, então foi realmente um dia muito especial, a gente está muito alegre. Agradece a igreja porque tiveram contribuições aí por trás que nos ajudaram a fazer esse dia. Então a gente teve refeições garantidas, teve ajuda para a irmã Zélia garantida, porque a igreja tem contribuído. E se durante essa semana você teve a oportunidade de pegar a sua roupa suja, colocar dentro de uma máquina, apertar um botão, depois abrir a tampa da máquina, tirar a sua roupa centrifugada e pendurar no varal, eu te convido a agradecer por esse privilégio que você teve nessa semana, e eu te convido a ir lá na casa da irmã Zélia, pede para ela levar você lá na lavanderia da casa dela, contar a história de como ela lava as roupas dela, para a gente ver o quanto a nossa vida é privilegiada e o quanto vale a pena a gente dedicar tempo para os irmãos da igreja.
Então eu vou mostrar um vídeo do nosso parabéns para você. Teve até vela, a vela combinava um número com o outro, porque a Luísa foi criteriosa, a vela não podia ser um número de cada cor, ela foi lá, escolheu a vela e foi muito, muito legal. Teve sorvete, teve bolo, teve de tudo um pouquinho aí. Tínhamos uma criança de 4 anos e uma senhora de 84 anos. Essa é a Igreja de Jesus. Então a gente agradece muito pelo dia de hoje. Aparece a Lívia lá atrás, bem no canto esquerdo lá. Ela foi batizada agora em novembro, uma das nossas mais novas irmãs. E quando eles voltaram, ficaram um tempo brincando ali na quadra, eu falei, Lívia, você foi também? Ela, sim, eu fui lavar a privada. Bem a Lívia, sempre animada. Parabéns para a Luísa, de manhã estava com o papai no hospital, de tarde estava ajudando a irmã Zélia lá. Parabéns, Igreja Amada. Convidamos as meninas que venham à frente, vão tocar o hino de número 155 no Cantor Cristão.
Convidamos agora o conjunto de sopro que vai tocar o hino de número 99 no Cantor Cristão. Como pode ser surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando não entender, quando eu não ver, nem só perceber, confiarei. Ele conhece o futuro e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é seu amor, nos guiará em paz e como leve
E quando eu não entender, quando eu não o ver, isso eu não perceber, Vamos ouvir agora um dueto, violino e piano, nosso amado irmão Lucas, nosso amado irmão Álvaro. Vamos ouvir esse número instrumental e depois o conjunto instrumental vai tocar também.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias para Marcos, capítulo 11. Leremos do versículo 1 ao versículo 11. Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor. Marcos 11, de 1 a 11. E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os seus. Como o jumentinho é a mensagem para nós nesta manhã. Domingo de Ramos, domingo da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Os discípulos clamavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Quantas lições já aprendemos dessas passagens? Como a irmã Larice falou no final da escola bíblica dominical, esta passagem está em todos os 4 evangelhos. E é uma palavra tão importante para nós, queridos irmãos, porque hoje muitas pessoas fazem até representações, mas é algo monótono, é algo sem vida, é apenas uma repetição, não tem sentido, não tem vida. Então possamos aprender e viver e fazer como o jumento. Em primeiro lugar, a direção. Vamos aprender com o jumentinho sobre a direção. Diz a palavra do Senhor no verso 4, leio novamente, que ele estava preso entre 2 caminhos. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos. Todas as pessoas que vêm ao mundo estão entre 2 caminhos, como o jumentinho. Todos nós que nascemos no mundo, todos nós já nascemos no caminho largo. Queiramos aceitar isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. É duro dizer, mas a verdade é que quando uma criança nasce, já nasce pecador. O salmista Davi dizia: Em pecado me concebeu minha mãe. Todos os seres humanos que pisaram no planeta e os que vierem a pisar, todos nascerão pecadores. Todos nós nascemos no caminho largo, mas temos uma outra opção. Assim como o jumentinho estava entre 2 caminhos, diante de nós tem uma opção maravilhosa, bendita. Nós nascemos no caminho largo. O Senhor Jesus falou: muitos andam por aí. A multidão no mundo está andando no caminho largo, é um caminho fácil, é um caminho do pecado, é um caminho que as pessoas vão seguindo, fazendo o que bem entendem, o que bem querem, porém o final dele é trágico, porque é a condenação eterna. No final do caminho dos vícios, no caminho da pecaminosidade, da imoralidade, da vida libertina, da vida sem Deus, o final é trágico, não vale a pena.
Por isso o Senhor Jesus falou: entrem pelo caminho estreito, entrem pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à morte, muitos andam por ele, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que andam por ele. Olhem para a multidão no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, 1 bilhão apenas se diz cristão, e desse 1 bilhão, muitos não são de verdade cristãos, tem apenas o nome de cristãos, poucos andam por ele. E assim como o jumentinho, ele foi levado para o caminho certo, para servir ao Senhor. Que todos nós aqui nesta manhã tenhamos esse cuidado, a direção certa para a nossa vida. A direção certa não é o caminho largo, não é o caminho da pecaminosidade, o caminho certo é o caminho estreito, o caminho apertado, é o caminho da renúncia. É o caminho de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e morrer para o mundo pecaminoso. É seguir ao Senhor. O jumentinho estava entre 2 caminhos e foi levado para o caminho certo. Alguém aqui nesta manhã que ainda não fez a escolha de entrar no caminho estreito, não importa se você nasceu numa igreja, numa religião, não importa, porque religião nenhuma salva as pessoas. Nenhuma igreja neste mundo salva alguém. A salvação é só por Jesus Cristo. A Bíblia diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Todos os que adentraram aqui nesta manhã já escolheram seguir este nome maravilhoso, bendito, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como jumentinho, vamos escolher a direção certa, escolher o caminho da vida. Nicodemos era mestre em idolatria. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Nicodemos conhecia a palavra de Deus. Mas não importa conhecer a palavra de Deus se nós estamos sem Cristo, nós estamos perdidos, confusos, errantes. Muitas pessoas estão sem noção dentro das próprias igrejas. Quantas pessoas amanhecem o domingo, vão à igreja, voltam para casa, voltam vazios como sempre viveram, porque a razão está somente no Senhor Jesus Cristo. Nicodemos procurou o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus falou para ele: Nicodemos, necessário é que vocês nasçam de novo. Necessário é que vocês nasçam de novo. Nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Uma vez nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Mas o Senhor Jesus falou: é necessário vocês nascerem de novo. É necessário vocês nascerem na família de Deus. E quem nasce uma vez só, morre 2 vezes. Quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. A vida espiritual, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós nascemos na família de Deus. Todos aqui já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, já o convidaram: Senhor, eu quero fazer parte da tua família, entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Eu fui criado na igreja desde pequeno, eu também, querido, eu também, meu irmão Daniel também, nossos pais eram missionários. Nós íamos para a igreja todo culto, não tinha só de domingo, de manhã, de noite, todo culto. Subindo o rio, descendo o rio, atravessando o Bahia, todos os lugares nós íamos ao culto, mas eu era pecador, filho de pastor, bisneto de pastor, tio-avô pastor, mas eu era pecador. Você pode ter nascido dentro de uma igreja, ido para a igreja todo culto, toda missa, todo atividade, é pecador. Porque só deixamos de ser pecadores quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Aí saímos do caminho largo. Você está preso entre um caminho largo, o Senhor Jesus quer levar você para a direção certa, para o caminho estreito. Eu entendi isso quando eu tinha 11 anos de idade e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, e de lá para cá não tenho mais medo, porque Ele anda comigo. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Você se lembra quando você tomou essa decisão de convidar o Senhor Jesus para ser o Salvador da sua vida? Lembra-se? Se não lembra, é porque não tomou. Se não lembra, esse é o momento para você fazer isso.
Você está preso entre dois caminhos, deixe o Senhor Jesus te levar para o caminho certo, como aquele jumentinho. Soltai o jumentinho, tragam para mim. Convide o Senhor Jesus agora aí no banco, porque Ele ouve a sua oração. Ele conhece o seu coração e Ele quer que você seja liberto das amarras que estão te prendendo. Deixe o Senhor Jesus entrar no seu coração neste mundo. Em segundo lugar, a exaltação. Além da direção que aprendemos com o jumentinho, direção certa, rumo ao Senhor Jesus, em segundo lugar, a próxima lição é exaltação. Onde estava o jumentinho? Onde estava o Senhor Jesus? No lugar certo. O lugar dele é exaltado. Nós somos da terra, ele é do céu. Ele tem que estar exaltado, ele tem que estar elevado. Nós devemos servi-lo e ele ser servido. O jumentinho foi usado para elevar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava acima de todo o povo, porque estava sentado sobre o jumentinho. Onde está o Senhor Jesus na sua vida? Igual a qualquer pessoa? Ou Ele está ainda em lugar de destaque na sua vida? O Senhor Jesus tem que ser visto por cada um de nós. E através de nós, as pessoas precisam ver Jesus também. Na classe dos decididos, ouvimos vários testemunhos hoje, testemunhos lindos. E algumas pessoas dizem para eles e dizem assim: eu não entendo como é que você pode crer tanto nesse Jesus. Eu não entendo como é que você tem tanta certeza de que Ele vai responder às suas orações. As pessoas do mundo não entendem, mas nós entendemos, porque temos experiência com Ele. Porque Ele está em local de destaque, Ele é exaltado na nossa vida. De verdade, é de entristecer, queridos, nós que somos cristãos antigos, e lembramos daqueles pastores tão humildes, as igrejas tão sinceras, e ver hoje tanto holofote em cima das pessoas, está errado isso. Isso está errado. O ser humano não é para estar em local de exaltação, de destaque, não é para ser aplaudido, não é para ser exaltado, é o Senhor Jesus. Vamos aprender com o jumentinho. O jumentinho por baixo, ele não recebeu uma palavra de elogio, ele não recebeu um aplauso, ele não recebeu um hosana. O povo, os discípulos estavam adorando ao Senhor. E é assim que nós devemos fazer também. O Senhor Jesus em posição de destaque na nossa vida, exaltado, elevado, reconhecido por todas as pessoas. Aquele povo serve ao Senhor, aquele povo honra o Senhor, aquele povo glorifica o Senhor. Todos eles são servos, mas o Senhor está acima de todos. Temos vivido assim? Nossas vidas, o Mestre está em destaque? Ou é a sua vontade que impera? Ou é o seu querer que impera? Ou são os positivos que você quer? Ou são os seguidores? Ou são as pessoas? Irmão, como isso tem moda nos nossos dias? Que fraqueza, que necessidade as pessoas têm de aprovação. Isso é uma fraqueza. Nós devemos nos humilhar e elevar o Senhor. Senhor, o Senhor é de cima, eu sou da terra. Seja exaltado, e como João Batista dizia, que Ele cresça e que eu diminua. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, a missão. Além da direção, além da exaltação, também a missão. Depois desta passagem, aonde você vai encontrar mais sobre o jumentinho na Bíblia? Aonde? Não encontra mais. Esta é a nossa missão, queridos. Levá-lo à posição de destaque e nós desaparecermos, cumprirmos a nossa missão e desaparecermos, para que Ele seja reconhecido por todos e aceito por todos. O jumentinho, a sua missão foi levar o Senhor Jesus para a multidão. Ele teve a honra de levar o Senhor Jesus para entrar em Jerusalém diante da multidão. E esta é uma missão para cada um de nós também, queridos. Essa é uma missão para cada um de nós. Nós temos que levar o Senhor Jesus Cristo, as pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, levar a palavra dele às pessoas.
Por isso a igreja apoia o trabalho lá em Papua Nova Guiné. Talvez muitos de nós não queiremos lá, um país paupérrimo, mas lá está o casal Gideon e irmã Damares. Deixaram a Suíça para ir se enfiar naquele pântano, porque lá tem alma, porque lá tem pessoa, porque lá tem gente que precisa da salvação. O pastor Werner Seitz deixou uma posição de destaque em São José dos Campos e foi se enfiar lá entre os índios xerentes, no Tocantins, porque a missão de levar o Senhor Jesus Cristo às pessoas, as pessoas precisam conhecer. Uma vez quando fomos à Bolívia, das várias vezes que fomos lá, um irmão lá da Bolívia, brasileiro que estava servindo lá, falou a respeito do pastor Samuel. O pastor Samuel é poliglota, sabe inglês, sabe aleto, sabe português, sabe aioreu, que é uma coisa, é um sussurro. O aioreu é um sussurro, ele aprendeu, além do espanhol, pelo menos 5 línguas que eu sei que ele sabe falar. Professor, pastor, piloto de avião. Um irmão lá falou assim: o pastor Samuel podia ser rico, podia ser rico. Os fazendeiros oferecem para ele $1.000 por noite para ele voar com o avião que a missão recebeu. Ele recusa, porque está lá para servir ao Senhor. O cemitério de Rincón del Tigre é um punhadinho de túmulos que tem ali, todos com versículos bíblicos. E ele falou assim: aqui está o meu lugar quando partir dessa vida para a eternidade. Aqui está o meu. Podia ser rico aqui, mas está lá, por quê? Para servir ao Senhor, a missão. Queridos, nós temos uma missão: levar a palavra do Senhor às pessoas. Como o jumentinho levou o Senhor Jesus para a multidão, nós temos esta missão. Todos os que estão ao nosso redor, e às vezes podem não entender o seu testemunho, podem não entender a sua fé, podem não entender a sua confiança inabalável, mas eles estão olhando para nós. O mundo precisa, porque o mundo está como um bando de náufragos, estão indo profundo, e se agarrando em religião e vão profundo, e se agarrando em pessoas e vão profundo, e se agarrando em denominações e vão profundo. Só o Senhor Jesus não afunda, Ele precisa ser conhecido. Só Ele morreu por nós, ninguém mais. Só Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, ninguém mais. Alguns anos atrás, eu já até contei para a igreja, uns 6 anos atrás, a Larissa e eu estávamos em Curitiba, eram umas 8 da noite, estávamos num estabelecimento comercial, íamos comer alguma coisa ali, e entrou uma menininha de uns 12, 13 anos, dava para ver pela roupinha dela que eram roupas sórdidas, bastante simples, e eu fiquei olhando para ela, se dirigiu até o caixa, abriu a mãozinha, tinha R$10, perguntou para a moça do caixa, falou: o que eu posso comprar com isso? A moça falou: nós não temos nada aqui por esse. Um aperto no meu coração. Ela fechou a mãozinha, baixou a cabeça e foi saindo, e eu orei: Senhor, o Senhor quer que eu ajude esta menina? Porque ajudar sem a direção de Deus também, às vezes a gente está mais atrapalhando do que ajudando. Tem muito malandro por aí. Eu orei: Senhor, o Senhor quer que nós ajudemos essa menina? Se o Senhor quiser, que ela olhe para trás e veja que nós vamos chamar. Ela saiu do estabelecimento, na frente tem um jardim, ela cruzou o jardim, não olhou para trás, atravessou a calçada, e quando foi pisar na rua, eu orando: Senhor, se o Senhor quiser que ela seja ajudada, permita que ela olhe para trás. Enquanto a Larissa pegava o que nós compramos, eu fiquei olhando e orando. Ao pisar na rua, ela olhou para trás, bem na nossa direção, não se preocupe, bem na nossa direção. E eu chamei. Ela veio com um sorriso, peguei uma nota, dei para ela e falei: você pode comprar o que você quer. Ela falou: muito obrigado. Não falou que nem muita gente fala valeu, esse negócio de valeu não está valendo nada. Ela falou: muito obrigado, e foi comprar o que ela queria. Ela disse: eu saímos, fomos para o jardim, tem uns lugares para sentar, estávamos lá comendo, e vimos ela tão feliz pegando o que ela queria, né? Quando terminou, ela veio em nossa direção
e falou: muito obrigado por vocês atenderem a minha necessidade. Muito obrigado. Deus te abençoe. Jesus sumiu no meio da noite e nunca mais voltou. Mas nós pagamos o que ela não podia pagar. Alguém pagou o que nós não podíamos pagar. Aquela menina podia ter rejeitado: não, eu não aceito de estranho, não quero saber. Mas ela foi humilde, aceitou e saiu feliz, satisfeita, tendo a necessidade satisfeita. Alguém pagou por você o que você e eu não podíamos pagar. Quem foi? O Senhor Jesus pagou. Pagou por mim, pagou por você. Só Ele pagou, ninguém mais. Não existe sobre a terra valor que possa pagar a nossa dívida com Deus. Não existe. Não existe no universo valor que possa pagar o que o Senhor Jesus pagou por nós. Não existe no universo. Porque o pecado só se paga com sangue. E sangue de um inocente. E aí todos nós ficamos em dívida com Deus. Só o Senhor Jesus pode. Não sei se eu vou encontrar aquela menininha de novo, se eu vou lembrar dela, se ela vai se lembrar de mim. Mas por uma noite nós fizemos uma criança pobre feliz. O Senhor Jesus não quer fazer você uma noite feliz. Ele quer fazer você eternamente feliz. Você aceita o que Ele fez por você? Como jumentinho, todos estávamos presos entre dois caminhos. E aprendemos com Ele a direção certa. Como jumentinho, aprendemos que o Senhor Jesus deve ser exaltado. Não pessoas, não instituições, o Senhor. E como o Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que Ele nos deu uma missão. E a missão é levar a mensagem de salvação. Peço que todos abaixem as suas cabeças, por favor. Talvez você entrou aqui, mas ainda não convidou o Senhor Jesus para entrar na sua vida. Não custa nada, Ele já pagou tudo, é só aceitar. Aquela menininha, ela aceitou de bom grado e saiu tão feliz. Você pode sair daqui feliz, muito mais feliz do que você entrou, se você aceitar esta dádiva que o Senhor deu. Só Ele pode fazer. Você não precisa mudar de igreja, entenda isso. Mudar de igreja é mesmo que mudar de camisa, é o mesmo. Só precisa receber o Senhor Jesus, é isso que faz diferença. Quando chegar o dia de irmos para o céu, Ele não vai perguntar de que igreja você veio. Ele vai ver se você o aceitou ou não. Somente isso. Alguém nesta manhã que entendeu esta palavra, levante a sua mão onde você está. Não é compromisso comigo, nem com esta igreja, é com o Senhor. Se houver alguém, levante a sua mão. Não deixe passar a oportunidade. Hoje à noite vamos ouvir de Jerusalém que perdeu a oportunidade e sofreram por isso. Por favor, onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar em seu favor. Tenho orado por várias pessoas aqui que ainda não tomaram a decisão. Se houver alguém, levante a sua mão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque a palavra do Senhor é tão clara. A palavra do Senhor, até mesmo crianças podem entender. E agradecemos porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e não volta vazia. E, ó Deus, todos aqueles que orarem em seus corações, convidando o Senhor para entrar em suas vidas, obrigado porque o Senhor ouviu, porque o Senhor atende, porque o Senhor tem prazer na salvação de todo aquele que... Abençoa-nos, ó Deus e Pai, para que neste dia de domingo, da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, possamos buscar ainda mais fazer a Tua vontade. Obrigado porque o Senhor nos libertou do caminho largo e hoje estamos no caminho estreito, exaltando e glorificando o Senhor, o único que deve ser exaltado. Hoje estamos vivendo um tempo de confusão, Senhor. Pessoas querendo atração para si, holofote para si, engrandecimento para si. Isso está errado. Engrandecido deve ser somente o Senhor. Nos ajude, assim como o jumentinho, vivermos humildemente e cumprirmos a missão e levarmos a palavra do Senhor a todas as pessoas que ainda não te conhecem.
Oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pelo culto que pudemos prestar ao Senhor neste momento, culto de exaltação, culto de gratidão, culto de adoração ao Senhor. Leve em paz agora todos os nossos queridos irmãos, amigos, visitantes, abençoando a todos, ó Deus, com o pão de cada dia, que não falte na mesa de todos os teus servos. Que o Senhor esteja também com o irmão Gerson lá no hospital, recuperando-se completamente, ó Deus e Pai, das cirurgias pela qual ele passou durante a semana, e todos os nossos demais e queridos irmãos. Conceda o restabelecimento, irmão Daniel, conceda o restabelecimento conforme a tua vontade a todos os demais queridos, irmão Antônio também, do ferimento que sofreu ontem, e à noite com alegria possamos aqui estar, para ouvirmos novamente o Senhor Jesus Cristo falando aos nossos corações. Oh Senhor, quanto Ele deve ter sofrido olhando a dureza no coração do povo de Jerusalém. E Ele que sabe tudo do passado, do presente e do futuro, sabia o quanto eles iam sofrer por rejeitarem o Salvador que veio para trazer-lhes o perdão e salvação. E conhecendo a Tua palavra, quanto o povo de Israel ainda vai sofrer, porque rejeitam ao Senhor. Abençoe, ó Deus e Pai, usa cada um de nós para levarmos esta mensagem de reconciliação a todas as pessoas, e que ninguém seja irresponsável, inconsequente, mas todos possam aceitar o Teu perdão e salvação. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Visitantes, muito obrigado pela presença, nos sentimos muito honrados. Voltem mais vezes, para nós é uma alegria muito grande. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria. E até a noite, amados e queridos irmãos.